estudo. Boa noite. Boa Ahora noite. vamos a Então, comenzar. vamos dar início a mais uma sessão do nosso ciclo de estudos do livro A Fuga dos Monges Bon. Este ciclo de estudio É, del libro de queria la Escuela de Monjes Home. dedicar esta sessão de hoje Queríamos dedicar esta para sesión para paz no Nepal. Não sei se vocês estão para acompanhando. la paz en O Nepal. Nepal hoje entrou em um Ustedes colapso están social, está acompañando tendo las uma situação noticias. bem complicada lá. Está habiendo una situación bastante complicada, Uma revolta política, popular. A gente não tem una, como una saber revuelta exatamente o que popular. se No passa. sabemos É um mundo exactamente. muito diferente do nosso, mas a violência é indesejável em Una qualquer cultura contexto, distinta a la nuestra y por ahí no sabemos especialmente no Nepal, exactamente qué pasa, onde pero neste está momento do siendo livro una situación nós bastante violenta. estamos passando por diversas regiões, conhecendo um pouco Y a, a geografia, conhecendo justamente um pouco a nosotros história en nuestra do lectura local, estamos os monges bompos, quando fogem do leyendo Tibete, acerca de esta antes de zona, chegarem justamente. à, à Índia, eles, alguns né, dos mestres que estamos acompanhando, Estábamos en una parte del libro passaram pelo en la que los Nepal. monjes que se O estaban Nepal é llevando uma del região Tíbet y onde estaban ainda pasando hoje tem uma por comunidade bompo muito forte. Na Nepal. Hay região de Dolpo. Então, aqueles eh, que estão acompanhando aqui una comunidad BOM se bastante lembram dessa grande, região de Dolpo, né? A gente tem falado dela, inclusive neste momento do especial livro. en una de las regiones que Então, vamos dedicar a nossa así breve que bueno, es meditação nuestra inicial aspiración y nuestra dedicación para paz no para mundo, colaborar con todo lugar onde tem la guerra, solución violência, sofrimento, mas de este especialmente nessa problema que terra está tão sucediendo, que trae tão tanto sagrada, sufrimiento, que é o dolor, Nepal, região dos a un Himalaias, lugar região considerado da sagrado, perdição, né? muy cercano a los Himalayas. Então, iniciamos trazendo a consciência para o momento presente, Vamos ahora a tomar un momento para trazemos a consciência conectarnos para o nosso corpo, con el momento presente, para a nossa respiração. Inspiramos com dando la consciência em atención profundidade e a las soltamos sensaciones também com consciência. de nuestro cuerpo. La respiración. Nesta hora, deixamos para fora todas as preocupações, todos os problemas. Y al mismo tiempo vamos soltando las Nos agitaciones, conectamos com a nossa las interioridade e preocupaciones. repousamos dentro de nós mesmos. Vamos interiorizándonos, llevando la atención a nuestro interior Estamos dedicando y também descansando allí. todo esse ciclo de estudo a Yongtse Rinpoche, Este ciclo de estudios mestre dos nossos mestres, o también lo detentor das dedicamos 300 linhagens do bom. a Yonsin Rinpoche, E ele, como grande mestre realizado, pode un surgir maestro na nossa realizado, mente, nós podemos visualizá-lo na forma de Tapiritsa, al que que é o vamos a mestre visualizar raiz delante nuestro da linhagem de Dzogchen de en la Nyingma forma de Rinpoche. Tapiritza o como una Tapiritsa luz. é o Tapiritza aspecto luminoso, o aspecto es iluminado un da nossa aspecto própria mente iluminado e da mente de todos os seres también de nuestra propia profundamente mente seres iluminados e y de la realizados como mente Yongtse de Rinpoche. todos los seres. Tapiritsa aparece na forma de um adolescente, de uma criança Tapiritza suele aparecer en la forma que está de un niño o un adolescente, representando sin ropa, con el cabello largo, a pureza que é a sin natureza ornamentos, da lo que nossa própria representa mente. la pureza de Ele nuestra aparece como propia uma luz mente. branca, um cristal branco, luminoso. También lo Gostaria de podemos pedir para vocês se sentir sentirem como mais un cristal conectados. blanco, Visualizem essa luz branca. lo que para cada uno le Forma resulte más cómodo de uma visualizar. aliança. Da testa de Tapiritsa, Y a ahora, luz branca até a nossa desde la testa, frente de depois se Tapiritza, reverbera nos emana três una luz de color braços. blanco que llega a Esta nuestra luz de frente, energia, de iluminação, trayéndonos até descer ao nosso empoderamiento, próprio corpo. de iluminación
de nuestro cuerpo. O que a gente busca, o que a gente pede para os mestres é que Lo eles que nos nosotros ajudem a pedimos reconhecer a a los nós mesmos maestros como Budas, como es que podamos expressão da reconocer iluminação. nuestra verdadera Com naturaleza, essa luz branca, nós estamos que es la propia particularmente expresión recebendo de as la bênçãos para iluminación, reconhecer o nosso corpo como corpo iluminado. y con esa luz blanca obtenemos las Reconhecer eu como bendiciones corpo para expandido, reconocer a nuestro com cuerpo amor, com como el encontro, cuerpo iluminado, com uma sensação agradável de descanso, não importa. más allá de las Nosso corpo sensaciones agora, corporales que tengamos en este se nós momento, temos a confiança agradables o no, nessas bênçãos, más allá é um de ellas, corpo iluminado que si está tenemos presente. la confianza en las bendiciones, vamos Na a poder garganta de Tapiritza, experimentar nós la recebemos uma luz naturaleza branca de que nos este cuerpo empodera, iluminado. nos abençoa, com a fala Ahora, iluminada. desde la garganta de Tapiritza emana una Essa luz de color fala rojo que llega também al está chakra de nuestra garganta. iluminada. É a Esa representação corriente de da luz iluminação ilumina sendo transmitida da nuestra garganta habla. do mestre, da garganta do guru, da nossa Sentimos garganta, la llegada y el toque de esa corriente toda a nossa fala e todo o som que en el escutamos chakra de la aqui é garganta. iluminação. Todas las Na palabras, vibração de todos los Tapiritza sonidos vem uma luz azul son la que iluminación. chega até o nosso coração, que está aberto Ahora, desde e el nos corazón de abençoa, nos Tapiritza empodera emana una luz de color com azul a que llega iluminação hasta nuestro da propio nossa própria corazón, mente, trayendo da bendiciones nossa mente e de la coração, mente os iluminada, nossos pensamentos e as nossas de la emoções mente corazón, passam a ser que incluye a nuestros expressão da iluminação da pensamientos mente y iluminada. emociones que pasan a ser también expresiones de esta Nós mente teremos iluminada. confiança e nos abrirmos Vamos para sintiendo recebermos más essas bênçãos confianza para abrirnos a e recibir aceitarmos que quer esas sejam pensamentos bendiciones bons ou ruins, sentimentos bons y ou ruins, aceptar todos eles todas surgem las e se emociones, passam todo como el uma espectro iluminação de aparecendo. emociones y de pensamientos. Ou seja, não há nada que não esteja iluminado. No Tudo é existe luz, nada fuera de la tudo é a união iluminación. da luz com o espaço, Todo espaço es onde luz, tudo todo es surge e luz, permanece e passa. luz en unión con espacio. E a gente repousa nesse reconhecimento. Reposamos un momento en ese reconocimiento. Yongtse Rinpoche deixou uma instrução ao fim Y de sua Onsen vida Rinpoche para nos Tenzin Wangyal dejó Rinpoche, una que nos instrucción en passou sus últimos días e que diz que a grande prática que dice, é simplesmente la deixar gran tudo como está, práctica es deixar tudo simplemente como é, a cada dejar momento. todo como está, como es, Por quê? Porque tudo é perfeito, tudo é completo, porque todo ya es completo, ya es tudo é perfecto, luz. todo ya es luz. Ainda que nós não consigamos realizar essa experiência, ou ainda que nós realizemos Aunque em no alguns lleguemos instantes, por a alguns minutos, realizar esta alguns experiencia de segundos, reconocimiento, nós temos muito mérito por tentar, por tenemos aspirar mucho mérito esse reconhecimento. por E estar nós dedicamos aspirando al o mérito reconocimiento dessa nossa y tentativa nosotros a la vez dedicamos para o ese benefício de mérito todos os seres, para el beneficio de todos los especialmente, seres, então, especialmente en as este pessoas momento que neste para momento las no Nepal, personas quer que en este seja momento por en qual Nepal están circunstância pasando for, esta circunstancia estejam, difícil, estejam sofrendo, estejam em agonia, estejam passando por esse processo de violência que causado pela puedan guerra. armonizarse en este momento. E
aspiramos também que todos os outros povos, que por qualquer motivo também esteja sofrendo Y aspiramos también a que violência, todos los guerra, pueblos, eles países também que estén possam sufriendo encontrar violencia o guerras, que uma, todos uma puedan paz, uma paz, encontrar uma paz profunda. paz, una paz profunda, un bienestar. E assim, podemos então dar início à Y nossa así leitura. vamos a dar ahora inicio o continuación a la lectura. Estão solicitando aqui para que subam o volume de espanhol. Creio que Lina, não sei se já Sí, ahí identificou. vamos a hablar un poquito más Espero alto, que em português estejam me escutando bem. así que Então, semana passada, si no me avisan. nós começamos a acompanhar a, La semana pasada a chegada de um outro personagem acompañamos importante, importante no la livro e aparición de importante un personaje na tradição, importante en que é en o este libro, Snowgrove, o intelectual que es inglês un estudioso británico, que, Snellgrove, em destaque um minuto, é, que inicialmente tem uma aproximação com as escolas budistas, era un né? estudioso de las escuelas budistas del E Tíbet depois, neste momento do y livro, luego obviamente, a gente vai ver que que ele terá uma comenzó a tener interés e ele será muito con la importante tradición del depois Bon. para Este a hombre, vinda dos Snellgrove, nossos professores, dos nossos mestres va a ser luego muy importante para o para Ocidente. colaborar con la difusión Então, del Bon en Occidente. vamos exatamente Estamos viendo aqui, la página en que habíamos terminado, onde se falava, como eu disse, sobre o Nepal, sobre a região de Dolpo. Então, justamente Dolpo, donde uma se parte do hablaba Nepal, era de etnicamente tibetano. Nepal O y de Nepal Dolpo, que e es a una sua parte de região Nepal. após invadir o Tibete em Nepal 1768. Então, anexó la começou a región de invadir o Dolpo Tibete luego de com o intuito de 1768. Snellgrove de estudar a religião tibetana lá. Mas a região de Con la Dolpo ocupación de era Tíbet, para Snellgrove dominada era un por poco uma religião difícil tibetana que estudiar servia como um Tíbet, bom substituto. A pero en la maioria región de Dolpo dos había tantos alunos falavam tibetanos tibetano e os que alfabetizados podía escreviam realizar sus tibetano. estudios allí. Snellgrove encontrou apenas algumas pessoas em Snellgrove Dolpo que sabiam algumas palavras em nepalês. encontró que las personas hablaban Enquanto se tibetano y no preparava para a nepalés. sua jornada de En ano, cuanto se iba o preparando para su Snellgrove viaje de un concebeu año um plano para para Dolpo, levantar Snellgrove 20, aliás, para levar 24 planeó refugiados llevar tibetanos 24 a refugiados universidades tibetanos a ocidentais universidades com occidentales programas con programas tibetanos. de estudios tibetanos. O êxodo de cerca El de éxodo 115 de mil tibetanos 115.000 até tibetanos 1960 hasta representou uma 1960 oportunidade era para una aprender oportunidad mais para sobre a aprender más cultura de um sobre la país cultura de un que por país tanto que tempo por tanto tiempo permaneceu permaneció inacessível e inaccesible y misterioso para o resto misterioso do mundo. para el resto del mundo. A Fundação La Rockefeller Fundación Rockefeller disponibilizou disponibilizó 325 milhões $325.000, no ano de 2022, que o que serían, poderia cerca de equivaldrían a 3,25 milhões de dólares. $3.250.000 en valores de Só para 2022. aumentar a letra aqui, estou aumentando, vamos ver. Espero que esteja melhor. Então, essa fundação disponibilizou esse recurso para universidades na Se Alemanha, dispuso ese Itália, dinero França, Japão, para Países las Baixos, universidades de Alemania, Italia, Estados Francia, Unidos, Japón, Países Pacífico Bajos, e Gran Bretaña y Filipinas Estados Unidos foram convidados para seleccionar a implementar refugiados uma como trajetória. invitados para A obtener Fundação informaciones acerca de Tíbet. esperava que esse La investimento fundación inicial esperaba levasse à que esa criação de inversión escolas permanentes llevara de estudos a crear tibetanos nas escuelas permanentes de universidades. estudios tibetanos en las universidades. Snellgrove recebeu Snellgrove recibió a su vez 57 mil dólares, $57.000, cerca de que en esta época 570 sería mil dólares ao final de 570.000, 2022, para levar vários para llevar refugiados à a algunos School of refugiados Oriental and a African una Studies da escuela de Universidade estudios de orientales Londres. y africanos en Londres. Snellgrove queria escolher Snellgrove quatro ou cinco
quería elegir cuatro o mais cinco queria bompos para queria aprender estar más sobre el mais BOM, próximo do budismo do que budistas que os porque bompos e os él monges me creía permitiriam. que el Bon y el budismo estaban mucho más cerca de lo que É, se creían. até pouquíssimo tempo, bompos e budistas Y aún hasta hace poco não se tiempo, relacionavam. el Bon y el Isso era budismo forma de tibetano perseguição no dos se monges em relacionaban entre relação aos sí, bompos, e isso só foi se incluso resolver justamente hubo nesse muchas épocas no de budismo tibetano, persecución até hacia los practicantes del eles BOM. eram aí bem antagônicos. Mas como nós temos essa dialética no mundo, né, essas contradições, então quando eles passam a ter um inimigo comum, Luego, tanto no cuando vino la governo invasión china, China, no governo chinês, eh, los então bompos y se los dividiram budistas forte no campo tibetanos do tuvieron un diálogo enemigo en común y de passam alguna a se manera apoiar. eso Hoje a relação entre pasó budistas e bompos a, a é que uma se relação muito tuvieran más amistad y se pacífica apoyaran unos a otros. na verdade até de integração. Hasta, bueno, en esta misma época que ya hay Mas una aquele amistad y una conflito, integración como muito entre inicialmente, Bon y budismo esse tibetano. plano horrorizou o Dalai Lama En e seus principio, conselheiros, ese plan que era horrorizó al o Dalai Tenzin Lama Gelug, y a sus do budismo consejeros, tibetano. que Isso é eran importante dizer também. O Dalai Lama só del vai linaje Gelug reconhecer o bom dominante en el e budismo vai tibetano. incluir o bom no governo no exílio Entonces, en no final dos principio, anos 80. el Dalai Lama le parecía Nós algo estamos nos anos imposible, 50, 60, né? y esto era en el año 1960. Então, 1960, más o menos. não havia qualquer possibilidade dessa aproximação No que había estava ninguna propondo. posibilidad de que se acercara el Agora, Bon a al budismo. atitude do jovem Dalai Lama em relação ao bom Luego, eventualmente la mudasse actitud del a Dalai Lama, poco situação, a poco, na fue realidade, cambiando ele via os bombos como hasta hereges. aceptarlos, pero O líder en épocas do anteriores exílio eran considerados cedeu como apenas herejes depois que directamente. Snellgrove o convenceu de que estava interessado em estudar a cultura e Luego, civilização Snellgrove tibetanas, estaba tan sem convencido e pretender interesado en escolher estudiar ao budismo ou ao las bom. culturas tibetanas Com a en permissão do general, Dalai Lama garantida, que ele entonces partiu para sua segunda viagem a eh, grupo, desta vez em busca de eso candidatos. colaboró al Foi acercamiento. acompanhado por seu assistente, Sherpa, Fue a ver al Dalai Lama Losang Kachambi, e pelo y antropólogo francês finalmente Cornélio Geste. se empezó a Enquanto gestionar viajava este por plan. Dolpo, Snellgrove Cuando viajaba por encontrou Dolpo, tibetanos Snellgrove profundamente versados na buscaba tradição Bon, tibetanos que estuvieran alfabetizados profundamente e versados en la preparados. tradición Bon, alfabetizados Snellgrove se foi y con un intelecto despertado ao desarrollado. ouvir que um lama erudito estava nas Se despertó su proximidades interés cuando escuchó que había un lama muy em erudito choque. en las Apressou-se proximidades, en para el monasterio de após Shipchok. receber uma resposta ao seu Se pedido. apresuró para ir al monasterio O después de lama recibir erudito una era respuesta y pidió una Sangye entrevista. Tenzin, que El lama estava no erudito mosteiro era Drompa Sangye Bonpo, Tenzin, que estaba manuscritos. en el monasterio, Vamos como ya lembrar habíamos leído, que os bompos, né, recolectando manuscritos Bon. os nossos protagonistas já estavam na Índia, mas o Sanjay Los estava protagonistas del explorando libro Dolpo para recolher estaban ya textos en bons. India, ya habían salido de Tíbet y estaban recolectando Sanjay todos los textos impressionou Bon que pudieran Snellgrove. encontrar. Em seu breve encontro, Sanjay Grove viu quedó que era impresionado con Sangye. extraordinariamente inteligente e profundamente conhecedor do Vio que Bon. era extraordinariamente Snellgrove inteligente decidiu que y Sanjay profundamente era o conocedor del candidato Bon. perfeito para o grupo de Grove tibetanos que decidió que estavam se Sangye reunindo era em el uma candidato formação perfecto para profética. el grupo de tibetanos que estaba reuniendo Sanjay con el apoyo mencionou que estava trabalhando com outro de la monge Fundación para Rockefeller. reproduzir textos Bon. Sangye Snellgrove dijo que él estaba tentou trabajando encontrar Sanjay con alguns otro meses monje que antes, estaba trabajando ao en una retornar do imprenta Katmandu 6 meses en India. depois, Snellgrove dirigiu-se ao local Cuando onde Grove viveu o volvió monge a Sanjay, Katmandú, em Nagigompa, uma pequena comunidade budista de eh, monges e monjas situada no alto de uma montanha ay, perdón que me perdí, arborizada que oferecia uma vista panorâmica do vale de Katmandu. Tenzin Nandak, Tenzin, ainda mancando por causa do que ferimento todavía estaba na bala, rengueando havia por su chegado herida ao de bala en Nagigompa una pierna, 2 semanas antes, había com seu llegado a séquito. Naguigompa 2 semanas Veio de antes, Pokhara, junto con su fazendo a séquito. jornada de 12 dias até Venía de Katmandu Pokhara para haciendo una visitar o caminata de local 12 días em hasta Katmandú Sherabilodro,
para Estados visitar al abad de Menri, Sherab Lodro, por uma que doença estaba grave. siendo Após tratado visitar en la Sherab capital Lodro, por una os enfermedad bastante jesuítas grave. encaminharam até a famosa estupa Después de visitar a Sherab Negrou Lodro, de Natá, Tenzin gigantesco monumento y sus religioso compañeros fueron a una ao centro estupa, de la Katmandu. estupa de Uma Budanat, das maiores estupas do un mundo, gigantesco monumento Boudiatra, tem religioso 100 metros que de está en diâmetro e Katmandú, quase 37 de 100 metros de metros de altura. diámetros y Entre 37 metros de centenas de altura. fiéis que Entre circundavam os centenas lados da de estupa, fieles estava um monge peregrinos budista que do Nagi Gompa. circundaban la estupa, Tenzin iniciou estaba uma un monje conversa com o budista guia llamado budista que Nagi olhou com Gompa. compaixão para os bompos mal vestidos. Ese monje vio Evidentemente a estavam los todos bompos mal tan mal alimentados e vestidos sem abrigo. Sem y con la hesitar, os evidencia convidou para ficar em seu de que estaban mosteiro. en un estado de pobreza, mal Nagi alimentados, sin Gompa abrigo. juntou-se a Tenzin no mosteiro após ser tratado de sua doença. Os Eh, responsáveis pelo mosteiro deram ao abade um quarto no andar acima do salão da assembleia para que pudesse Esos se monjes recuperar. budistas Tenzin foi los recebido invitaron a su monasterio a um y les espaço dieron confortável. habitaciones y un espacio Durante sua estadia em Nagi cómodo Gompa, y, Tenzin escreveu y uma breve confortable. história da religião Durante la Bon, estadía que en mais tarde Naguilgompa, foi usada Tenzin para escribió ensinar una breve crianças no historia de la acampamento de religión Bon refugiados. y luego fue usada para Ele teve enseñar a los tempo para niños en los campos de refletir sobre tudo o que refugiados. havia sido perdido. Tuvo tiempo de Escreveu reflexionar sobre fragmentos todo dos lo que había sido monastérios perdido: espalhados por monasterios terras arruinados, indígenas, os los textos monjes sagrados destruídos. dispersos, Ele los textos desesperava destruidos, por ver sua religião e modo de y vida. se desesperaba por ver su Ele religión desesperava cómo por sua había, religião e modo de vida. cómo Tomar había medidas decaído, significativas para proteger a y quiso cultura tomar Bon medidas parecia uma tarefa significativas para defender y proteger la cultura Bon, Sísifo. tarea que parecía una Conseguiram tarea ser de mais Sísifo, muy investir. difícil. Quanto mais assumiram projetos Apenas desafiadores. conseguían No para comer entanto, y estava vestirse. certo de que uma Sin resposta embargo, viria. E ele não seguía hesitava. empeñado en hacerlo No Nagi y lo Gompa, hizo. En Tenzin Naguilgompa, recebeu a Tenzin visita de um recibió la monge que havia visita vencido cinco de un anos monje que antes no había conocido mosteiro. 5 años antes en el monasterio de Sangye Menri, Tenzin. Sangye Tenzin. Sangye Sangye parou brevemente no Nagi paró Gompa em seu brevemente en retorno Naguilgompa à expedição de busca por en su textos. retorno de búsqueda Esse de breve textos. encontro se En ese encuentro transformaria em uma amizade comenzó para una toda a vida. amistad que les duró toda la vida. Sanji, Sanjay Sangye já havia deixado Nagi Gompa ya se quando había ido de Snellgrove Naguilgompa chegou para cuando o encontro, Snellgrove llegó mas o para el estudioso encuentro. britânico iniciou uma conversa com Tenzin Y e Snellgrove comenzó a ficou conversar con impressionado com seu Tenzin y vasto quedó conhecimento. impresionado con su vasto Fez uma cópia conocimiento. de uma breve história da Hizo una religião copia de Bon una para usar em breve suas historia de la pesquisas. región Bon para Ficou usar tão en sus impressionado com Tenzin que investigaciones. voltou alguns dias Estaba tan depois e o impresionado que convidou días después para ir a volvió Londres. y lo Uma invitó a ir a oportunidade Londres. para Tenzin, que naquele Una momento estava oportunidad para Tenzin, temporariamente que sem en aquel posição momento monástica estaba sin ningún ou puesto religiosa. monástico o sin ninguna tarea Embora específica. tentado, recusou a oferta Sin de Tenzin, embargo, rechazó la dizendo que não oferta, podia deixar seus diciendo que él no podía assistentes. dejar a sus asistentes, sus Snellgrove compañeros. compôs com uma oferta de levar seus Snellgrove le assistentes dijo posteriormente, e Tenzin que aceitou. podían llevar luego también Tenzin e seus a sus companheiros monges compañeros. pareciam desleixados e mal alimentados, o que levou Snellgrove a perguntar sobre seu bem-estar. Tenzin contou que Eh, tinham pouco para comer e o pediu Tenzin desculpas le por contó a ter Snellgrove que sobrecarregado, tenían tentando muy poco fornecer para todo o comer, alimento que que el queriam. monasterio estaba Os sobrecargado monges famintos ficaram gratos ao y que saber por Snellgrove que a la cruz mayoría de los roja monjes brasileira, a estuvieron muy organização que agradecidos cuidava de al cada saber militar, que Snellgrove havia montado o santuário pertenecía de a Bon algo que ellos junto no à ilha. conocían, que era la Cruz Roja, una Tenzin disse que organización que Snellgrove venía de Suiza poderia y encontrar Sandy em uma que, oficina de que los impressão. podía ayudar en el hospedaje y Snellgrove en retornou a la Katmandu alimentación. e reservou um Snellgrove voo retornó a para Katmandú Delhi, ansioso y por reservó acompanhar un Sandy, vuelo para ir a em um Delhi. táxi direto do aeroporto até a oficina de impressão. Sandy ainda não Sangye havia retornado à oficina. todavía no había Santem vuelto a dormia su imprenta profundamente sobre y uma longa Santem mesa de trabalho em seu dormía escritório. profundamente sobre su mesa de Acordou às trabajo. 5 da manhã por um estranho ocidental que falava Fue tibetano, despertado a las 5 de la que mañana por hablava un quase extraño que não occidental que entendia. hablaba tibetano en un dialecto Snellgrove casi estava falando em ininteligible. Sherpa, um dialeto Negrove estaba tibetano hablando en muito Sherpa, un diferente dialecto do que tibetano muy diferente del Sanjé dialecto del este falava de com Tíbet Santem. que hablaba Após uma Santem. breve introdução, o estranho iniciou um interrogatório Este ao hombre monge confuso. extraño empezó Snellgrove
con un interrogatorio. Santen como se acordar o Nelgrove estranho disparaba aspecto da preguntas a Lailama e Santem. interrogá-lo sobre sua religião fosse algo comum. A estranha aparição inicialmente assustou Primero Santem, Santem se mas asustó, finalmente pero luego ele conseguiu decifrar fragmentos do pudo dialeto empezar a Santem. comprender Começou a el responder as dialecto perguntas que para hablaba possibilitar Snellgrove o y entendimento comenzó a das. responder las preguntas que él le hacía. Snellgrove perguntou a Santen sobre sua Snellgrove origem, preguntó a mas estava Santem sobre su particularmente origen, interessado em seu pero conhecimento sobre sobre o todo fogo. quería saber O acerca del bono. interrogatório continuou até que Snellgrove, satisfeito com as respostas de Santen, Continuaron con las preguntas y anunciou que respuestas. partiria e retornaria à oficina mais tarde. Desapareceu, deixando o monge atônito para trás. Entonces se fue en el Grove Sem que y Samten Santen quedó un poco atónico por pudesse esta ver ou extraña soubesse, visita. Sin que Snellgrove Samten o percebeu que Sanche eles eram os supieran, candidatos Snellgrove había perfeitos decidido que ellos eran los para candidatos ocupar perfectos papéis no para programa da juntar Fundação Rockefeller. junto a Tenzin para Agora, precisava da ese aprovação programa de dos la Dalai Fundación Lama Rockefeller. para seus Ahora candidatos él e precisaba la aprobación del Dalai ofereceu-lhes Lama para ir a Londres. Se tudo corresse bem, antes começaria a navegar pela burocracia de indiana empezar con el para plan. ver Si todo a salía Igreja bien, devia lhes comenzaría con la burocracia tendo escolhido 3 monges en para ir, India para Snellgrove garantizar el considerou viaje. um leigo budista de família Snellgrove aristocrática, agregó al Sonam grupo Pandey, un, e convidou como un concessão estudioso ao Dalai budista Lama. que se llamaba Sonam Aqui Pandem. está dizendo que o Dalai Lama autorizou que os outros Eh, três y eso lo monges hizo como fossem favoreciendo la opinión del Dalai enquanto Lama. outros El 10 Dalai iriam. Lama Esse aceptaba que aqui fueran está los tres sendo bompos, pero que también se acompanhado. sumara Snellgrove alguien esperava de budismo vê-lo tibetano. sentado em um trono baixo ao ser conduzido à sua presença, mas em vez disso, o viu Snellgrove em pé numa se imensa sorprendió sala mobiliada com móveis que cuando parecia vio ter al Dalai origem em uma Lama sala de estar en londrina. una sala con muebles que podría Snellgrove e haber seu sido una sala de assistente estar de Londres. Patsang ajoelharam-se diante Él y su do Dalai asistente se Lama para orar arrodillaron por sua delante del bênção. Dalai Ele Lama apresentou kata, y le descrito presentaron la no kata, que es diagrama, então una colocou tela seus blanca, documentos. como una bufanda blanca, que Após o es Dalai una Lama forma aprovar a lista de candidatos de, apresentada por tradicional de Snellgrove, saludo. os dois engajaram-se em uma discussão de 90 minutos Luego hablaron sobre o durante fogo. 90 minutos A fonte de acerca de conflito foi diferentes a temas, ideia tântrica de canais como psíquicos la verticais no corpo diferencia de la humano idea tántrica e de los seu canales conforto psíquicos da en el cuerpo fisiologia. humano y el O Dalai conocimiento Lama occidental de estava la tão absorto em sua fisiología humana. discussão arcana que ignorou os olhares El Dalai ansiosos dos Lama se discípulos do entusiasmó rei con la enquanto a conversación que conversa duró se estendia bastante além más do del tiempo horário previsto. previsto para outros compromissos. E nós sabemos, né, que Sua Santidade o Dalai Lama realmente ele é fascinado com esse Y, diálogo entre y luego os sabemos que el Dalai conhecimentos Lama estaba tibetanos fascinado por e hacer os las cientistas do comparaciones Ocidente. E essa entre passagem los nos mostra conocimientos justamente isso. energéticos de la medicina Snellgrove estava tibetana conversando y com compararlos con los Snellgrove, occidentales. era uma conversa sobre esse Incluso hay diálogo libros donde están intelectual, vamos esos, chamar assim. esos diálogos Na entre la manhã sabiduría seguinte, tibetana porém, y la veio científica o aviso occidental. de Snellgrove. Al otro O día, estudioso britânico partiu com Passang Sonampaden para Snellgrove se fue con Dalhousie, o Pasan retiro de y verão dos oficiais Sonampanden britânicos para durante a era Dalhousie, colonial, que havia un sido centro de transformado retiro de em los oficiales refugiados británicos tibetanos. durante la era colonial, que había sido Três transformado en igrejas campo de cristãs refugiados tibetanos por el gobierno de abandonadas, India. da Tres Igreja iglesias Católica, a cristianas de piedra Igreja da abandonada, Escócia e da de Fé Iglesia de Católica, Inglaterra, otra de dominavam Escocia y otra de Católica, Dalhousie, vestígios do Raj britânico. Outrora cheias aos domingos com eh, famílias de soldados y así britânicos, como habían estado diplomatas, llenas las demócratas iglesias e con empresários, familias de haviam se soldados tornado pontos de parada para os británicos y caminhantes. Refugiados tibetanos eh, lotavam as vilas abandonadas espalhadas pelas praias burócratas, ao redor, ahora onde estaba llena de muitos dos refugiados oficiais coloniais tibetanos. britânicos descansavam. Após deixarem seus pertences Después de dejar sus pertences em um hotel pertenencias decadente, en un hotel Snellgrove e seus companheiros caminharam decadente pela en el cidade. Grove, caminaron por la Encontraram um ciudad, jovem monge tibetano sentado encontraron em un um monje leito que tibetano mancava em sua al que le direção, faltaba una com uma pierna bengala feita de um y que galho. iba rengueando. Era Tashi Lagba Era Kedrup, Tashi que havia Lakba Kedrup, ajudado o que lama había Zarpa a ayudado escapar al do lama mosteiro Zarpa Sera durante a a escapar revolta de del monasterio Sera durante la 1959 em revuelta de Lhasa. Tashi 1959 en Lhasa. Lakpa Tashi acabou no campo Lakpa de refugiados de
terminó en el campo de refugiados de Sangue. Misamari, en Quando India. trabalhava em um grupo cortando uma Y cuando árvore, trabajaba en un grupo que um cortaba un adesivo se árbol, desprendeu una rama e feriu pesada sua perna. se Os desprendió responsáveis pelo y campo le recusaram lastimó mucho que su ele fosse pierna. tratado em um hospital próximo, No fue desenvolvendo atendido en ese sua campo de condição refugiados y piorou quando desenvolvió finalmente os oficiais gangrena. permitiram que fosse levado de avião Finalmente lo para um dejaron ir a un hospital hospital local em Dalhousie, en, onde os bueno, no médicos sé não cómo se tiveram outra pronuncia esa escolha ciudad, senão donde amputá-lo. los médicos no tuvieron otra opción Tashi que Lakpa cortar su ficou pierna. surpreso quando o estrangeiro lhe dirigiu a palavra em tibetano Tashilakpa se quedó e sorprendido perguntou o cuando que el lhe extranjero acontecido le com habló sua en lesão. tibetano Após explicar, y Tashi en el Grove le Lakpa preguntó qué le había fez pasado. um gesto indiano de saudação. Sua palavra Tashilakpa le tremenda contó pediu em tibetano: y Senhor, dijo: imploro que me Señor, ajude a conseguir imploro uma que me perna ayude artificial. a conseguir una pierna Snell Grove poderia artificial. facilmente ter ignorado o pedido como En el quem Grove só podría queria haber aliviar o ignorado este sofrimento pedido que ele não poderia aliviar. porque en ese Mas campo de disse sim, refugiados había un senhor, montón de você terá sufrimiento. uma. Sin embargo, Snell dijo: Grove sí, organizou vas com a tener una. oficiais indianos de Snellgrove refugiados para que Tashi organizó Lakpa con fosse oficiales levado a um hospital indios em Delhi para ser equipado com uma prótese. para poder conseguir Após uma esa breve prótesis. estadia em Dalhousie, Snell Después de Grove una breve tomou estadía en Dalhousie, Snellgrove em tomó un abril de tren de vuelta a 1961. Delhi. En abril Lá, de 1961 Sanghi e Santen encontró a Sangye y apresentaram-se Santen a possibilidade de irem para a Inglaterra. A ideia parecia para feliz presentarles la para os irmãos posibilidad puritanos. de ir a Eles não Inglaterra. faziam ideia onde ficava a Ellos Inglaterra ou no sequer tenían onde era a idea ilha. de Reuniram-se dónde era vários Inglaterra ni qué presbíteros era. até que finalmente concordaram. Agora, Snellgrove precisava Faltaba buscar Tenzin, encontrar que a havia Tenzin, consentido em ir para a que Inglaterra había com a condição de que seus consentido dois en ir a assistentes Inglaterra mais leais con la estivessem mais condición de que perto. dos de sus asistentes más leales Snellgrove fueran un poco enviou, después. enviou Passang em um voo Snellgrove para Katmandu envió para a Pasang buscá-los. en un vuelo para Ainda Katmandú rengueando, a buscarlo. Tenzin estava no Aún rengueando, aeroporto, Tenzin onde ele e estaba dois en assistentes Naguigompa embarcaram em um y de jipe ahí se subieron a un jeep para o para trajeto acidentado por uma un rua trayecto bastante esburacada accidentado até Katmandu. por un camino Tenzin dificultoso já hasta havia visto Katmandú. caminhões e carros, mas Tenzin ya essa había era sua visto primeira viagem a trens. automóviles, pero este era Lembrou-se su dela primer como sendo viaje. áspera e desagradável. Ao No, no chegar, le os resultó muy assistentes agradable. confirmaram ao mosteiro Al o llegar, entendimento de que los brigaria asistentes com volvieron al outro monasterio transportador, sabiendo que enquanto luego Tenzin ellos e también Passang iban a seguiriam viajar. em uma aeronave rumo a Delhi. Entonces Voar Tenzin y era uma Pasang subieron experiência a un nova e avión. assustadora para Volar Tenzin. era una Era experiencia bom se muy asustadora para firmar o Tenzin. assento enquanto o avião Él se decolava. agarró muy fuerte de su Durante o asiento en voo, cuanto el avión sofreu forte despegaba. caso de enjoo, uma Sufrió bastante condição que o mareo. acompanharia por toda a vida. Um problema enfrentado por Un problema que Snellgrove era a falta enfrentaba de Snellgrove documentos ou qualquer era tipo la de falta de identificação da documentos parte o de cualquier Tenzin, tipo de que lhe identificación de parte impediria de passar pela Tenzin, segurança porque no eso aeroporto impedía que él Sadkarshan, pasara por la o seguridad único aeroporto en que el servia aeropuerto na época. de Satkarshan, E aqui tem uma nota dizendo el que o único aeroporto aeropuerto que transferido para a había base en militar de Delhi en esa Balapur em época, 1962 que e luego fue renomeado transferido para una Aeroporto base Internacional militar Indira en Palam Gandhi y em renombrado como Aeropuerto 1986. Internacional Indira Gandhi en Snellgrove conseguiu uma 1986. audiência para os três monges Bompo En com el o Grove Dalai Lama consiguió una audiencia e para permitiu los uma tres monjes carta Bom dizendo con el que Dalai queria Lama. se encontrar com Tenzin. A carta, junto com alguma negociação por parte do Snellgrove, permitiu que Tenzin saísse do Con aeroporto. algunas negociaciones Embora lograron que ficou claro Tenzin para Tenzin saliera que, del aeropuerto. apesar de seus protestos vigorosos, os companheiros que havia deixado em Katmandu não viriam. Tenzin Y se Tenzin se quedó un resignava e poco quase voltou para Katmandu malhumorado porque le dijeron que após finalmente um momento de sus reflexão. asistentes no iban a A ir razão después. agora superou Pero a luego indignação e a decepção. de su molestia siguió Voltar pensando significaria desperdiçar uma oportunidade rara, y decidió que esa Snellgrove oportunidad de viajar a estabelecido uma Londres promessa podía ser muy falsa de que importante voltaria a Londres, pois o eh, estudioso poderia para el abrir Bonn. portas para os tibetanos.
se podrían abrir Disso puertas era uma para el Bon y oportunidade para los absoluta para tibetanos. um alto lama privado de Y suas esa funções era su, rituais e sem o mosteiro para eh, presidir. ese era su Tenzin objetivo. jamais esqueceria a promessa quebrada de Snellgrove. Sin embargo, Tenzin nunca iba a olvidar Com la seus promesa novos que protegidos Snell Grove herdeiros, había Snellgrove quebrado. precisava apresentá-los ao Dalai Lama. O Dalai Lama estava visitando Entonces Delhi, fueron a ver al hospedado Dalai na Lama luxuosa en el casa de Grove hóspedes do y los governo tres indiano, bompos. o Palácio Chowmahala, El uma Dalai Lama famosa estaba en el antecâmara de palacio edifícios Chowmahalla, suntuosos e amplas un piscinas, complejo edificio construído pelo suntuoso Nizam de con amplias piscinas que había sido Hyderabad, construido Hyderabad, por Nizam de ou algo assim, assim Hyderabad que o reino independente antes ser absorvido pela Índia de ese nos reino anos 90. independiente haber sido absorbido Esse por foi o India. primeiro encontro dos monges Fue el com a primer figura encuentro de mais los poderosa e monjes sagrada con do la Tibete. figura más poderosa A y simples sagrada de ideia de Tíbet. poder estar em sua presença La sola idea de estar en significava su reverência. presencia lo llenaba Os de un três estado de monges se reverencia. jogaram ao chão em Los tres prostração monjes assim que foram hicieron una convocados à sua postración. presença. Isso é eh, bonito, né? Vamos lembrar, a gente já havia lido também outra parte do texto, que apesar de ter essa história Porque a pesar complicada de perseguição de, de esta dos budistas complicación de mesmo relación em entre relação budistas aos monges no tibetanos Tibete, y bompos, e particularmente pela escola la Gelug, figura os Gelugs, del os Dalai monges Lama tinham profunda e até hoje era muy respetada temos profunda y lo sigue profunda siendo respeito, profunda admiração pelo Dalai por la Lama. tradición Bom. E, e aqui é uma passagem que reforça isso. Então, os três monges se jogaram ao chão em Los prostração, tres assim que monjes foram convocados hicieron à sua una presença. postración O Dalai Lama lançou y el Dalai perguntas aos Lama monges, comenzó a que hacerles permaneceram preguntas. com Los os monjes, rostos por voltados respeto, para o chão. Um permanecían assistente con la mirada aproximou-se hacia el da mesa piso. dos monges para Un ouvir asistente se as acercaba respostas para escuchar las sussurradas, respuestas que le iban evitando, susurrando los monjes, evitando que falassem diretamente com o evitando que convidado. hablaran Então, directamente con repetindo el as Dalai falas Lama, do Dalai considerado Lama. una divinidad o un Tenzin representante de una divinidad. apresentou ao Dalai Lama uma cópia de uma breve história Luego, da religião Bon Tenzin e o informou le dio sobre al Dalai sua Lama una copia formação e de sobre esa os historia que había monasterios escrito terrenos sobre no el Tibete. Bom y le O comentó Dalai el Lama estado de declarou los ao Tenzin, monasterios en Tíbet. nós que deixamos nossa El terra, Dalai Lama temos a dijo, responsabilidade de nosotros que hemos preservar dejado nossas nuestra tierra, respectivas tenemos la religiões responsabilidad e de pensar em preservar nuestras sementes para respectivas o seu religiones futuro. y Vocês que pensar mudaram no en Tibete, sembrar esse é o simientes momento para el para esperar. futuro. Vocês, seguidores do bom, Todos los tiempos han precisam cambiado en Tíbet proteger sua própria religião. y cada uno de E eu nosotros estou debe aqui para proteger su ajudá-los. propia religión Mas y não yo voy a sei hacer todo lo que explicar-los. pueda para Não ayudarlos. seria Pero melhor yo no que sé nada vocês acerca del continuassem a BOM. ficar aqui em vez de ¿No irem sería ao mejor exterior? que ustedes se queden aquí en vez de Tenzin irse respondeu: a eu Occidente? acordei em ir por 3 anos. O que devo fazer? Tenzin dijo, yo O dije que iba Dalai a ir por Lama 3 años. bem, ¿Qué piensa que você yo debo deve hacer? voltar depois de El 3 Dalai anos Lama e dijo, consolidar sí, sua religião. debes ir y después E volver después de estos 3 años bonito, né? y consolidar tu Os religión monges, y ao yo te ouvir voy a as ayudar. perguntas respondidas, eles se afastaram cuidadosamente, Se fueron sem jamais olhar respetuosamente, diretamente para ele ou virar-lhes as sin costas. mirarlo directamente ni darles nunca la espalda. Enquanto Snellgrove navegava pela labiríntica burocracia Mientras tanto, indiana Snellgrove se e os ocupaba documentos de viagem de las necessários cuestiones para serem expedidos e burocráticas enviados, para conseguir dos quais que possuía pudieran carteira viajar, que de tuvieran los cidadão, documentos adecuados, começou a prepará-los da melhor forma empezó a possível preparar a para los a viagem à monjes de la Inglaterra. mejor manera Alugou um apartamento em Delhi para para el eles, viaje a Inglaterra. depois os levou a um Les alfaiate e alquiló un lojas de departamento en sapatilhas Delhi e calças adequadas para o calor da planície indiana. y Os les fue monges nunca eh, haviam usado calças antes. proveyendo de Tenzin ropas olhou para o zíper frontal e occidentales y concluiu que nuevas túnicas. provavelmente deveria ser usado Era voltando la para primera trás. vez que Assim veían fez pantalones y que se com um los par ponían. de calças. Incluso, dicen que al Assim principio vestiu seu primeiro Tenzin par de calças dessa se forma, los para o ponía divertimento de al revés Snellgrove. para la Snellgrove diversión de encontrou um Snellgrove. cirurgião no hospital lá de A Reading, su em vez, Delhi, e encontró un concordou em cirujano operar en el a perna hospital Lady inflamada Irwin en Delhi gratuitamente para que ele pudesse receber que uma perna aceptó saudável. operar la pierna de Colocou o monge Tashilakpa junto com uma quantia em dinheiro sob os cuidados
que necesitaba partiu para Dolpo. esa Ao prótesis retornar de de su novo pierna. 2 meses depois, descobriu que o dinheiro havia acabado e que o médico havia Luego, deixado Tashilak aos eh, cuidados de uma comunidade de monges budistas. Snellgrove encontrou ahí um hubo un ponto de problema mapa e examinou sua nova perna. con esta E situación gostou do que viu. y O membro artificial que haviam feito nele eh, era finalmente impossivelmente pesado e esa pierna como exagerado, ortopédica que le habían feita puesto por era máquinas e demasiado músculos pesada, de couro. hecha de madera, Snellgrove decidiu y levá-lo fue para a entonces que Inglaterra decidió com llevarlo a seus Inglaterra hospedeiro para que junto con los recebesse otros uma prótese tibetanos para adequada. que recibiese una prótesis Snellgrove adecuada. tentou En convencer el os Grove responsáveis intentó pela convencer a los Fundação responsables Rockefeller del para que programa de la Fundación permitissem os Rockefeller nilaitas que passassem permitan um ano em Katmandu que los aprendendo tibetanos inglês, pasaran un año en como Katmandú fazem na aprendiendo Europa inglés Ocidental, mas foi y declinado. familiarizándose con la cultura Como occidental, pero resultado, fue os tibetanos rechazado. estavam prestes a Así que colidir de los frente com o tibetanos mundo que tenían que nunca soubera encontrarse que existia. directamente Quando Snellgrove con anunciou que gostaria de países que morar ni em Londres, siquiera eles sabían perguntaram que por que existían. Londres. Mesmo Snellgrove, com sua profunda experiência na Ásia, Incluso ficou Snellgrove surpreso ao ver se que as sorprendió pessoas cujo intelecto tanto impressionava que estas personas, estos pouco monjes de un conhecimento de intelecto tan puro y geografia. tan alto, que no Ficou tuvieran la feliz mínima quando idea eles ficaram de conocimiento de espantados geografía quando mundial. Snellgrove lhes mostrou um globo. Y se quedaron los Eles monjes não muy sabiam sorprendidos até cuando aquele vieron momento un que o globo mundo era terráqueo. redondo como Ellos ni uma siquiera bola. sabían A gente tem que que el lembrar mundo que o Tibete era era una esfera. extremamente fechado até a invasão chinesa Tíbet ali. siempre fue un país muy E do mesmo cerrado modo como o mundo não sabia por su o que estava geografía, ao seu redor, justamente. os tibetanos Entonces no também não tenían sabiam direito nada conocimiento ou sabiam muito de cómo pouco era el sobre o mundo mundo. más allá. Sequer sabiam que o mundo era redondo. Até porque na cosmogonia tibetana, Y en la o mundo cosmogonía ele tibetana é como se fosse plano mesmo, né? no Snellgrove tienen esa levou os idea del mundo monges como a esférico. mais a menos de Darjeeling, nas encostas do Fueron Himalaia, después a onde Darjeeling continuava lidando com a burocracia indiana. mientras Queria continuaba haciendo los retornar trámites para los quando nada documentos. fosse a ilha do Sri Lanka, Luego iban a ir então a Sri Lanka, conhecida que como Ceilão, entonces se ao sul, llamaba Ceilán, onde al sur poderiam de se India, familiarizar com o Theravada, donde podrían uma conocer el escola budismo Theravada, budismo que desconhecida fue la por escuela de eles. budismo, Com la primera fascínio, escuela y que ellos no o próprio conocían. comissário ceilonês em Delhi a emitir os vistos necessários para os Cuando consiguieron tibetanos las visas revelou-se para viajar, extremamente difícil. O comissário via os tibetanos como causadores de problemas que deveriam ter permanecido no y en Tibete e realidad cooperar com os querían, chineses. Temia que había fosse idea uma de que los informação a tibetanos mais eran que pudesse rebeldes a los prejudicar a chinos sua y relação tenían com seu miedo país, com a que China. si los tibetanos O hablaban mal comissário de cedeu China, apenas depois podría haber que Snellgrove prometeu manter os algunas tibetanos repercusiones longe da mídia em Ceilão. en contra de Em China. Darjeeling, alfaiates confeccionaram roupas mais quentes, adequadas para Pero Londres, Snellgrove enquanto prometió que los trajes tibetanos ocidentais iban a eram estar vestidos lejos de tradicionais. cualquier tipo Snellgrove de ensinava periodismo en Ceilán. inglês diariamente. Entonces Em agosto de fueron aprendiendo inglés 1961, y eles en caminharam até 1961, a en Gávea agosto, em um trem para Calcutá, onde se instalaram se tomaron un temporariamente tren para no que Calcuta, donde se pertencia a um instalaron ex-companheiro de temporariamente en un Snellgrove, departamento enquanto ele fazia pertenecido a un amigo de preparativos para a Snellgrove, viagem a Ceilão. mientras seguían preparando el Snellgrove viaje a decidiu que Ceilán. Tenzin deveria permanecer em Calcutá, onde a Snellgrove excursão decidió a que Tenzin Ceilão debería permanecer en seguiria Calcuta, ao viajar donde la para excursión a Kathmandu. Ceilán, por Tashilak causa del mareo que le provocaba viajar apesar tanto de en auto tudo, como en avión. aproveitava o deslocamento. Tashirakpa Distraído también em um voo para debería Roma, permanecer en Calcuta por programado el para tema de coincidir su pierna. com a chegada de Snellgrove e o restante do grupo Luego, após o tour, ellos se tomarían un aconteceu. avión y se volverían a Sangue, encontrar Sangue en Roma. Dista Sonam Santen, Pandem e Sangye, Pasang, Sonampanden assistentes de y Snellgrove, Pasan, acompanharam Snellgrove em asistentes de voo para Snellgrove, Colombo, acompañaron a Snellgrove Ceilândia, en un vuelo de com Calcuta escala em Madras, a na Colombo, Índia. Ceilán, Snellgrove aproveitou a escala con para una mostrar escala en aos seus Madras, India. companheiros uma escultura rupestre próxima ao centro Snellgrove le que recorda mostró uma civilização esculturas anterior. rupestres Alugou um carro e seguiram para a costa. que Quando representaban esse ano surgiu una nos seus escena de la vida de horizontes, Buda. ficaram surpresos
se estendendo até o horizonte. Cuando llegaron a una Experimentos playa, los revelaram que monjes os lagos quedaron com muy quilômetros de largura sorprendidos. Ellos sempre habían foram visto lagos muy flutuantes ao grandes, lado. pero nunca el Pela mar. primeira vez, contemplaram um corpo de água aparentemente tão ilimitado quanto o céu. Contemplaron Ficaram esa maravilhados e até um pouco assustados com seu cantidad vasto de tamanho. agua que parecía Descreveram a cena ilimitada y inusitada quedaron como uma cena de maravillados santo em tão y profunda hasta un poco quietude que ficou para asustados. sempre gravada em sua memória. Em Colombo, Snellgrove En alugou Colombo, um voo Grove com 4 guias locais para uma excursão por alquiló duas una semanas por camioneta locais budistas. y fueron Visitaram a pequena visitando cidade distintos budista lugares budistas. de Tisamaharama, na Fueron a la costa ciudad de sudeste, Tizamaharama, en la nadaram costa no sudeste, reservatório nadaron Tisawewa e exploraram en templos e Tizahuehua santuários y na restaurada exploraron cidade templos y religiosa santuarios de de la ciudad Polonnaruwa. restaurada en la ciudad de, Encantados no vi el com os nombre, sítios históricos budistas, Polonnaruwa. os monges demonstraram mais interesse Los pelos monjes mosteiros entre os quais o estaban clima era frio. encantados Para con os pastéis de los, banheiros con los tibetanos, monasterios y los foram sitios participantes históricos principalmente budistas, budistas contemporâneos, embora a comunicação entre eles e os monges locais fosse difícil, pero el máximo principalmente no interés sul do eran los Irã. monasterios budistas De Ceilão, contemporáneos. eles voaram para o Luego Líbano se e fueron de fizeram Ceilán visita a um país para el muçulmano, Líbano uma entre y muitas esa outras fue la primera experiências. visita a un Não país aprenderam quase musulmano. nada sobre o Islã, mas fizeram seu primeiro passeio Aprendieron por poco ruínas acerca romanas. del Islam, Ficaram muito pero mais hicieron su impressionados com primer as paseo por atividades ruinas recreativas romanas. no Mediterrâneo, Estuvieron maravilhados ao ver pessoas impresionados por las trocadas actividades por canoas ao recreativas invés de lanchas. en el mar A parada Mediterráneo. seguinte foi em Roma, onde se reuniram La com siguiente Tenzin e parada fue en Tashilhaqua, Roma, donde se reunieron pisando con pela primeira Tenzin y vez um país Tashilakpa, cristão. pisando Ficaram por primera vez impressionados un quando foram país durante uma visita ao cristiano. Vaticano e ao Coliseu, Quedaron sentindo impresionados con la contato com a visita al fé Coliseo e a y al arquitetura Vaticano, renascentistas. O destino seguinte y foi el Londres. destino siguiente fue Londres. Então, agora, antes de Acá terminaría iniciarmos o el próximo capítulo, capítulo vou 17. encerrar um pouco. Nosso querido Gashidema chega, e aí Vamos a gente vai ahora então para a uma outra parte finalizar importante do y livro, que a é justamente a prepararnos chegada dos nossos três protagonistas ao eh, Ocidente. Então, para el aqui encuentro seguimos, con seguimos Guilledema para la práctica de Chod. Si alguien quiere hacer comentario o pregunta Então, agradeço acerca de la a lectura de presença de hoy, todas e todos e nos vemos y si no, na próxima agradecemos terça-feira. por la presencia de Espero que todos quem puder seguirmos aqui daqui y a pouquinho com a prática de Cho com Gashidema. nos vemos la Então, semana que viene y quien quiera quedarse, ya empezamos con la práctica de Chod en 5 minutos.